Justiça concede liminar e Clássico dos Milhões vai poder só em São Januário. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Pelo menos uma notícia boa do Vasco para começar bem a semana, né? Já começo pedindo vocês para curtir, compartilhar e comentar aqui no vídeo a cidade onde vocês estão falando. E vamos para as notícias. É isso mesmo. A torcida do Vasco, além de construir estádio, financiar coletivamente o centro de treinamento, ela também advoga pelo clube. Como assim, Magno? Sim, 2 torcedores do Vasco entraram na justiça pedindo que o Vasco pudesse jogar na sua casa, num patrimônio cultural que é São Januário do Rio de Janeiro, e a justiça concedeu. Concedeu que o jogo seja em São Januário, com torcida única, e caso o BEP também libere, possa ter 10% da torcida do Flamengo no estádio do Vasco. E o clássico vai ser em São Januário com 10,90. E agora, o jogo vai ser em São Januário? Não sei. O Vasco entrou num acordo com o Flamengo para jogar no Maracanã, sendo com 50% e o Vasco também tendo participações no camarote, na venda de camarote e no bar também com as bebidas. Porém, esse acordo só foi feito porque São Januário tinha sido vetado. E agora São Januário podendo receber o Clássico dos Milhões, o Vasco vai jogar em São Januário ou o presidente do Vasco jogou para a torcida? Eu acho que ele quer jogar em São Januário. O acordo só foi feito porque São Januário foi vetado. Então não adianta falar que o Vasco voltou atrás, que ia jogar no Maracanã e agora vai jogar em São Januário. O Vasco só aceitou jogar no Maracanã porque não tinha onde jogar. No Newton Santos vai ter um evento, um show do Thiaguinho, tardezinha, e não poderia ser emprestado para o Vasco jogar lá. A única forma de ter o jogo seria ou no próprio Maracanã ou em São Januário. Como a justiça concedeu uma liminada no direito do Vasco poder exercer o seu mando de campo e jogar em casa, eu acho que o jogo tem que ser em São Januário. Com torcida única, 10% da torcida do Flamengo, 50-50, que não tem como fazer em São Januário, é só uma maneira de dizer que o jogo tem que ser em São Januário, independente da quantidade de torcedores do rival e da quantidade de torcedores do Vasco. E agora a gente vai saber se isso foi uma cortina de fumaça da diretoria falando que queria jogar em São Januário para jogar para a torcida, ou se de fato o Vasco vai jogar em São Januário e não afrouxar para o Flamengo e jogar no Maracanã. Mas mais uma vez você vê o nível da torcida do Vasco da Gama. A torcida do Vasco da Gama, 2 torcedores entraram na justiça para poder ajudar o Vasco a poder exercer o seu direito de jogar em casa. Acho que torcida nenhuma no mundo faz isso. Construir estádio, financiar coletivamente centro de treinamento e ainda entrar na justiça pelo seu clube. Sabe o que a torcida vem ganhando com isso? Nada. E a torcida faz por isso, por paixão, por amor à instituição. Não existe torcida mais apaixonada no mundo que a torcida do Vasco da Gama. Eu, cada dia mais, vou falar a verdade para vocês. Me orgulho do Vasco da Gama e sinto orgulho de ser vascaíno pela torcida, porque a instituição, há muito tempo com seus dirigentes, seus políticos, deixando a desejar. Mas está aí, mais uma prova de amor da torcida do Vasco, sendo esses 2 torcedores representando os mais de 20 milhões de torcedores do Vasco, entraram na justiça e conseguiram ganhar uma liminar para o Vasco jogar em São Januário. Aí eu fico aqui pensando, por que a própria diretoria, o jurídico do Vasco, que é muito bom por sinal, já não fez isso? Só jogou no ar a vontade de jogar em São Januário, o BEP vetou e o Vasco aceitou? Aí 2 torcedores comuns vão lá, entram na justiça e conseguem ganhar o direito de jogar em São Januário? Eu não consigo entender. Parece que foi uma cortina de fumaça para desviar o foco do que vem acontecendo no trabalho do Fábio Carilli e jogar para a galera. Mas não. Quando 2 torcedores se unem e vão lá, entra para o Vasco poder jogar e ganham do poderosíssimo Flamengo. Poderosíssimo hoje dentro e fora de campo. O Vasco pode jogar em São Januário. E agora a gente fica esperando uma resposta. Eu estou aqui olhando o Instagram do Vasco da Gama para ver se eles atualizam, falando se o jogo vai ser em São Januário ou vai continuar no Maracanã, que se for no Maracanã vai ser um grande erro. O Pedrinho vai estar fazendo um papel de palhaço. Dele ter falado até numa entrevista, eu acho que foi para a TNT, falando que a vontade dele de jogar
No Campeonato Brasileiro era no Maracanã, o Campeonato Carioca não tinha o que fazer porque já era um combinado da FERJ de todos os clássicos serem no Maracanã, com metade da torcida, e agora é esperar um posicionamento do Vasco. Eu acho que essa liminar saiu numa hora certa para a gente entender qual o rumo que o Vasco vai tomar. Eu confio muito no Pedrinho, mas eu quero saber agora, de fato, se ele só jogou pra galera ou se ele quer muito jogar em São Januário. Porque se ele quiser muito jogar em São Januário, ele vai jogar até com torcida única. E não importa se no segundo turno o Flamengo queira jogar também com torcida única no Maracanã. É um direito deles. Não tem problema. O Vasco tem que exercer o mando de campo. Ficando claro, o Vasco quer receber a torcida do Flamengo. Se o VEP vetou, aí não é um problema do Vasco da Gama. É um problema do poder público, entendeu? E é isso. Vamos ver então a cena dos próximos capítulos. Vou esperar ainda hoje se tem alguma notícia do Instagram oficial do Vasco da Gama e compartilho lá no Instagram do Voz dos Vascaínos. Valeu, rapaziada. Um grande abraço a todos, uma boa noite e tenha uma ótima semana. Tchau!